2.55 Mi Post-Apocalyptic Shelter Capítulo 205 Retirada, divulgação do segredo celestial. Autor, Kati Tradutor, Endless Fantasy Translation Editor, Endless Fantasy Translation. Esse capítulo veio de novelfull.com. Por favor, confira o site e link na descrição. A inundação não foi feroz desde o início, mas a maneira como se manifestou foi realmente estranha, parecendo aparecer silenciosamente do subsolo. O nível da água agora está com cerca de meio metro de altura. Se eu reagisse rápido o suficiente e tivesse um barco, provavelmente seria capaz de surfar na primeira onda e tentar me salvar. Sabendo que era um mundo simulado, Sumo sentou-se no topo da montanha de minério de ferro sem se preocupar. Ele observou a enchente atingir gradualmente o sopé da montanha, sua mente girando rapidamente com pensamentos diferentes. A inundação da extinção mundial soou muito intimidante e também foi um tipo de desastre de punição. No entanto, na realidade, ainda havia uma certa margem de manobra para a sobrevivência. Quanto à sobrevivência ou não, isso realmente dependia da própria fortuna. O nível da água está subindo rapidamente. Em apenas um minuto, subiu quase 1 metro de altura. Como ele estava muito alto, Sumo só podia fazer julgamentos arbitrários com base na altura das árvores abaixo. Menos de 3 minutos se passaram desde o início do desastre até agora, mas todos os objetos com menos de 2 metros de altura já haviam sido submersos. Além disso, a coisa mais horrível era que a altura da água ainda estava subindo. Se o nível da água continuar subindo no mesmo ritmo, o primeiro pico aterrorizante da enchente ocorrerá por volta das 12h10. Com o painel do jogo marcando o tempo, mesmo que ele não pudesse anotar essas informações em seu diário, Sumo poderia esculpir palavras no chão como um registro temporário do que estava acontecendo, como costumava fazer. Ele foi capaz de observar esse tipo de desastre de punição de perto. Se uma inundação tão terrível realmente acontecesse no futuro, suas chances de sobrevivência dobrariam com essa experiência. 8 metros, mas ainda está subindo. Com base no nível atual da água, mesmo um abrigo de madeira construído em um terreno relativamente alto pode estar à beira de sofrer neste ponto. Logo, cerca de 1/4 da montanha de minério de ferro também foi submerso pela enchente. Ondas após ondas batiam contra a montanha antes de serem quebradas e continuarem a fluir para longe. Quanto à exuberante floresta do deserto que estava lá há 10 minutos atrás, agora não estava em lugar nenhum. Até as árvores altas foram dobradas e torcidas pela grande força da enchente. Demorou apenas 10 minutos para a extensão verde se transformar em um mundo cheio de água barrenta. Às 2h10, o nível da água finalmente parou em 10 metros. Parece que minha bacia não será o ponto de acumulação para a inundação. Com base na direção que a água está viajando, a área de menor altitude parece estar na direção de onde Cis está. Os humanos se esforçaram para subir mais alto, enquanto a água fluía naturalmente para baixo. A inundação não deixou rastros em seu rastro. Só se podia ver os bolsões de terra que permaneceram não submersos enquanto a inundação assolava todo o mundo deserto. Ao mesmo tempo, como a inundação abrangeu todo o mundo deserto, desde que alguém pudesse encontrar o lugar certo a tempo, era provável que sobrevivesse à inundação inicial. Mesmo um desastre de punição não era infalível e sem brechas para serem aproveitadas. Quando o escoamento superficial chegasse, o fluxo da enchente aumentaria e o nível da água subiria de acordo. Quando a maior parte do escoamento superficial de alta intensidade se acumulasse na seção da saída, o fluxo da enchente aumentaria até seu valor máximo, conhecido como fluxo de pico, e o nível de água mais alto correspondente seria chamado de nível de pico de água. O terreno da bacia era de altitude relativamente baixa em comparação com as planícies circundantes, mas, neste momento, o fluxo de água em ambos os lados não convergiu para a bacia. Em vez disso, correu para o noroeste. Isso significava que a altitude dessa bacia era muito maior do que o terreno no noroeste. Se alguém pudesse entrar em um pequeno barco neste momento, mesmo sem o auxílio de um motor elétrico,
poderia viajar rapidamente rio abaixo e encurtar muito a duração da viagem. Não. A coisa mais assustadora sobre a inundação da extinção mundial não foi o nível máximo de água ou mesmo a força do impacto. A parte assustadora foi que, com base no julgamento do painel do jogo, apenas uma inundação que durou meio ano valia a pena. Do termo catastrófico. Mesmo após o período de 180 dias, o dilúvio não desapareceria magicamente tão rapidamente quanto apareceu. Em vez disso, permaneceria na superfície até evaporar lentamente e o terreno mudar, transformando-se finalmente em corpos d'água. Este processo foi extremamente longo. Se alguém insistisse em medi-lo com base na expectativa de vida humana, o número provavelmente seria medido em 2 dígitos ou mais. Uma inundação de 30 metros exigiria pelo menos algumas centenas de anos antes que o terreno se transformasse gradualmente, formando um oceano e revelando novas massas de terra. Nesse ponto, animais e criaturas vivas começariam de novo e começariam a se reproduzir nessa nova massa de terra, enquanto animais aquáticos também apareceriam onde o oceano foi formado. Se eu tivesse meu pergaminho de pintura de montanha-mar, poderia tentar usar seu grande poder para mudar esta terra e criar rios e montanhas. Balançando a cabeça com pesar e descobrindo que o espaço de armazenamento ainda estava trancado, Suma adivinhou o motivo. Havia uma grande probabilidade de que o misterioso talismã fosse aquele que replicava este mundo em um espaço diferente. O sistema de alguma forma conseguiu estimular o potencial do talismã, fazendo-o explodir com toda a sua energia de uma vez, puxando Sumo para este mundo alternativo. O talismã provavelmente era capaz de simulação, mas talvez tal simulação consumisse muita energia. Então, uma vez gerado, simplesmente selava Sumo dentro. O painel do sistema era ainda mais misterioso. Não é que o talismã não quisesse imitá-lo, mas sim que não conseguia detectar sua presença. A questão agora é se foi minha alma que entrou nesta terra, ou se meu corpo físico foi transportado para cá também. Tocando a pedra áspera com a mão e exercendo um pouco de força, ele podia sentir ondas de dor pelo atrito entre sua mão e a superfície áspera. Esse sentimento não era diferente da realidade. Se fosse apenas sua alma, então as coisas estariam bem. Se ele não aguentasse mais o desastre, poderia bater a cabeça contra a parede ou simplesmente pular no mar e cometer suicídio para voltar ao seu próprio corpo. No entanto, se isso envolvia seu corpo físico, ele estava ferrado. Sobreviver por 180 dias neste ambiente foi extremamente difícil com as habilidades de sobrevivência na selva de Sumu. Com base em quanto eu comia diariamente, os biscoitos no espaço de armazenamento do iate G podem definitivamente durar meio ano. Quanto à água potável, seria suficiente também. A água da enchente não era água do mar, então ainda era essencialmente uma forma de água doce. Contanto que fosse levemente filtrado e aquecido, ainda seria potável. Assim, Sumo decidiu esperar e ver como ele viveria nesta pequena plataforma por um tempo, continuando a tentar descobrir o verdadeiro significado por trás do talismã simulando este desastre em um mundo alternativo. O nível da água não mudou mais, e a luz da lua vermelho sangue estava se dissipando rapidamente. Sentindo dor por todo o corpo, Sumo levantou-se e moveu um pouco os braços antes de retornar ao tigre de terra e dormir. Com a situação já neste ponto, uma coisa estúpida como cometer suicídio para tentar ver se ele poderia voltar não era algo que Sumo pudesse fazer por enquanto. Além disso, as circunstâncias do mundo ainda não eram a ponto de serem consideradas terríveis. Era inteiramente possível tentar perseverar enquanto procurava um ponto de virada. A noite passou silenciosamente. O tigre de terra não era um lugar confortável para dormir e, no momento em que se ouviu o latido de orelha e abriu os olhos, a cena ao redor tornou-se familiar mais uma vez. O rosto peludo de Orel também apareceu à sua vista. Eu voltei. Ele tentou abrir o espaço de armazenamento e descobriu que não havia restrições. Além disso, não havia desconforto em seu corpo. Sumo ficou atordoado. Ele saiu com pressa e voltou com pressa também. No chão, à distância, estava o talismã caído.
Ele havia perdido completamente seu brilho inicial e, além das marcas reveladoras, não era diferente de papel higiênico áspero. Levantando-se e balançando a cabeça confusa, Sumo caminhou rapidamente em direção ao talismã e o pegou. Agora que o talismã havia sido ativado pelo sistema, suas propriedades finalmente podiam ser visualizadas no painel do jogo. Divulgação do segredo do céu, único vírgula. Descrição: o item que os kobolds receberam como recompensa depois de rompendo tem os grilhões do conhecimento que prendiam sua raça. No entanto, devido à sua natureza misteriosa e método de ativação difícil, este talismã não foi realmente levado a sério. Posteriormente, foi encontrado nas ruínas pelo jogador Shen Shen e suas habilidades foram ativadas pelo jogador Wu Feiguang em condições especiais, permitindo-lhe obter o primeiro nível de autoridade para usar a divulgação do segredo celestial. Titular atual: Sumo, ligado, função. Primeiro e segundo níveis de autoridade desbloqueados. Primeiro nível de autoridade. A divulgação do segredo celestial tem o poder de romper as algemas do conhecimento. Com base no desastre atual e na direção do desenvolvimento do mundo do deserto, ele pode prever os eventos do próximo desastre. A precisão da previsão depende do nível de influência que o jogador tem no mundo. Nível de influência atual: 0,035%. Segundo nível de autoridade, se ocorrer uma situação que interfira no julgamento da divulgação do segredo celestial enquanto está prevendo um desastre, ele entrará em erupção automaticamente com toda a sua energia, puxando o jogador para a previsão do evento do desastre e realizando uma dedução no local. A intensidade e o tempo da simulação de dedução dependem da influência que o jogador tem no mundo. Aquisição de energia. A fonte de energia da divulgação do segredo celestial vem da influência que o detentor tem sobre o mundo. Quanto maior a influência, maior a velocidade de sua recuperação de energia e tamanho de sua reserva de energia. Por outro lado, quando o jogador morrer, a divulgação do segredo celestial irá estourar automaticamente e mudar de titular. Energia atual: 09, incrível. Então ainda havia uma coisa tão boa dentro das ruínas do castelo Kobold. Depois de examinar suas propriedades novamente e selecionar suas subcategorias para revisar cuidadosamente a introdução de cada propriedade, a mente de Sumo ficou tranquila. Na verdade, ele não entrou fisicamente no mundo da dedução, mas o talismã simulou o mundo até certo ponto com base em seu estado físico atual. A qualidade da simulação foi afetada por seu corpo. Naturalmente, se seu corpo estivesse em melhores condições, a qualidade da simulação aumentaria de acordo. Claro, se seu corpo estivesse em más condições, então a experiência de simulação seria naturalmente terrível também. Quando ele entrou pela primeira vez, Sumo estava inconsciente, um estado que foi amplificado pelo talismã. Então quando ele foi puxado para o mundo da dedução, ele quase se tornou uma pessoa meio paralisada e deficiente. Quanto ao custo da morte dentro do mundo de dedução do talismã, não era grande nem pequeno. Durante cada dedução, uma quantidade fixa de energia seria usada a cada hora. Uma vez que a morte ocorresse, toda a sua energia seria descarregada imediatamente e precisaria ser reacumulada. Isso significava que, mesmo que Sumo fosse para o mundo de dedução do talismã, se ele quisesse ficar e investigar por um longo período de tempo, ele teria que garantir que sua vida permanecesse intacta. Parece que será difícil para mim entrar no mundo da dedução novamente em um curto período de tempo. Depois de verificar a velocidade de recuperação de energia do talismã e descobrir que, se nenhuma ação fosse tomada, a taxa de recuperação era de apenas 0,0 por dia, Sumo só conseguiu suprimir o impulso de entrar no mundo da dedução mais uma vez. Ele verificou a hora e percebeu que as 9 horas que passou no mundo da dedução eram equivalentes a apenas 9 minutos aqui na realidade. Sumo estava relaxado enquanto se lavava e voltou para sua pequena cama, retomando seu sono. No entanto, o sono de Sumo estava longe do descanso tranquilo que ele tinha no mundo da dedução. Às 5 horas da manhã, uma ligação de Zong Qingsu tocou. Enquanto ele ainda estava atordoado,
No momento em que Sumo ouviu as palavras de Zong Qingsu, ele imediatamente acordou e pulou da cama. Sumo, apresse-se e venha o que? As ruínas começaram a tomar forma. Mi Post-Apocaliptic Shelter Capítulo 206 Guerreiro Nascido. Segundo Mascote, quanto tempo resta até que as ruínas se formem? Você pode aguentar até eu chegar? DMN, como pode escolher um momento tão inoportuno para aparecer? Enquanto se vestia, Sumo perguntou freneticamente no chat. Sabendo que o próximo desastre era possivelmente uma inundação de extinção mundial que duraria meio ano, Sumo viu esta oportunidade de se preparar antes do desastre de punição como incomparavelmente vital. Entrar nas ruínas para obter moeda de tempo suficiente para cultivar sementes era sua principal prioridade no momento. Em termos de tempo, não é tão urgente. As ruínas acabaram de aparecer. Com base em instâncias anteriores, levará cerca de 1 ou 2 horas para as ruínas se consolidarem. Senti sinais de sua chegada ontem, mas não pensei que seria neste momento. Às 5, o sol ainda não havia nascido. Ouvindo as perguntas de Sumo, Zong Qingsu ligou seu próprio vídeo. Atrás dela, uma névoa cinza se espalhava entre o céu e a terra, visível apesar da falta de luz no céu. É uma névoa cinza. Sumo estava muito familiarizado com a cor das ruínas próximas. Essa névoa era semelhante à primeira vez que ele entrou na cidade de Lingfang. Olhando para ele daria arrepios. No entanto, quando comparado com a névoa negra que ele encontrou na segunda vez que entrou na cidade de Lingfang, foi o caso de um pequeno mal encontrando um grande. Não houve comparação alguma. Ok, não entre em pânico. Dada minha velocidade de viagem, devo conseguir chegar antes que as ruínas se consolidem. Devemos ter muito tempo, então apenas prepare as coisas por lá. Estarei lá em breve. Vendo Zong Qingsu já correndo rapidamente para fora do Candlelit Shelter com seu equipamento, o coração de Sumo afundou. Ele desligou enquanto a confortava. O motivo do desastre da punição ainda não havia sido encontrado. O método para obter a moeda do tempo também era completamente desconhecido. Neste momento, ele só podia colocar sua esperança em Zong Qingsu, acreditando que um gênio como ela tinha conhecimento teórico e prático suficiente para decifrar esses problemas. Por outro lado, se uma luta começasse, como principal combatente, Sumo não estava com medo. Caminhando até a sala de equipamentos de ginástica no abrigo, que atualmente também armazenava suas armas de fogo, ele olhou para a variedade de armas lustrosas e polidas dispostas no chão. Sumo se agachou e pegou 4 fuzis M1. Ele carregou as revistas uma a uma e depois as colocou no depósito. Ele pegou a metralhadora tipo 80 também. Desta vez, Sumo planejou trazer todos eles. Além disso, antes de colocar a metralhadora tipo 80 no depósito, ele prendeu o cinto de munição corretamente para que, ao abrir o depósito, pudesse começar a atirar imediatamente. Se forem explosivos, trarei 10 pacotes. Não posso usar isso precipitadamente nas ruínas. Caso contrário, posso acabar saindo das ruínas depois que o desastre do bem-estar terminar. Se isso acontecer, não haverá lugar para eu chorar. Depois de sua experiência anterior explorando as ruínas, não importa que tipo de perigo esperasse, Sumo faria o possível para não danificar ou destruir as coisas se isso pudesse ser evitado. Claro, se fosse uma questão de vida ou morte, Sumo não seria pedante, ele com certeza usaria. Armas fortes traziam consigo uma sensação de segurança que vinha do poder de fogo de longo alcance. Depois de verificar tudo para ter certeza de que não perdeu nada, Sumo pensou por um tempo, antes de ir para o canto para colocar a nova espada de 2 gumes de 3 pontas que nunca tinha visto uso no espaço de armazenamento também. Ter uma grande arma nas mãos trouxe uma sensação diferente de força, pois uma sensação de invencibilidade surgiu em seu corpo. Sumo sorriu quando o medo persistente de experimentar a inundação da extinção mundial ontem desapareceu instantaneamente. Indo para as ruínas desta vez, devo me sair bem. Tenho que obter itens suficientes para me preparar e me proteger do dilúvio de extinção mundial.
Em relação à previsão do desastre de punição que acontecerá, assim que eu sair das ruínas, posso tentar disseminar informações no chat mundial e aprofundar meu nível de influência no mundo do deserto. Isso também me permitirá obter mais energia para a divulgação do evento secretíssimo e situações ainda mais realistas. Enquanto empacotava os suprimentos de emergência que precisava trazer, Sumo continuou resmungando para si mesmo. Antes disso, ele guardava todas as informações para si mesmo para se proteger e não chamar muita atenção. No entanto, as coisas eram diferentes agora. A divulgação do segredo do céu precisava que o nível de influência do detentor fosse substancial para recuperar e aumentar suas reservas de energia para futuras simulações. Sumo também precisava de mais fama para garantir que pudesse continuar coletando mais informações e dados. Quanto aos perigos potenciais que poderiam ocorrer, Sumo olhou para os vários suprimentos no espaço de armazenamento e tirou o ovo de estimação de combate que havia obtido do baú de tesouro dourado anteriormente. Além de Oreu, já é hora do segundo ovo de estimação começar a complementar minha habilidade de combate. Comparado a trabalhar com os outros humanos no deserto, Sumo estava ainda mais inclinado a formar uma frente unida com seus próprios animais de estimação. Animais de estimação leais nunca o trairiam. Eles foram os melhores companheiros para explorar as ruínas. A primeira vez que entrou nas ruínas, Oreu, que acabara de sair do ovo de estimação, salvou sua vida ao encontrar o cachorro preto mau. Depois disso, durante o segundo desastre, foi Oreu quem o puxou pela nevasca em direção ao castelo Kobold durante sua tentativa de resgatar sua irmã. Quanto ao novo ovo de estimação que obteve, Sumo não planejava deixá-lo mais ocioso. Ele o tirou direto do depósito e o colocou no chão, preparando-se para ativá-lo. O ovo de estimação de Oreu não veio com nenhuma instrução de ativação, mas este tinha seu método de ativação claramente escrito. Quanto ao tipo de animal de estimação que ele obteria, inúmeros tipos de animais agressivos passaram pela mente de Sumo quando uma gota de sangue fresco escorreu das costas de sua mão para o ovo de estimação. 1 segundo, 2 segundos, 3 segundos. O ovo de estimação não brilhava com a mesma luz verde misteriosa como o de Oreu fazia anteriormente. Pelo contrário, era como um animal normal chocando, com rachaduras se espalhando lentamente pela superfície da casca do ovo. À medida que mais e mais rachaduras se formavam, ele podia ver que o ovo de estimação estava começando a inchar rapidamente como uma esponja que absorveu água. Ele continuou inchando até atingir a altura do ombro de Sumo antes de parar. Depois disso, algo mais saiu do espaço de armazenamento espontaneamente. Este é o cajado que peguei no castelo do Kobold. Depois de irritar o Kobold de túnica branca até a morte, Sumo pegou este cajado de seu cadáver. Embora fosse uma pena que esse cajado não pudesse complementar nenhuma das bênçãos existentes em seu abrigo, ele poderia pelo menos armazenar alguma pseudo-divindade. Quando viu que o ovo de estimação precisava de um pouco da chamada divindade, Sumo não hesitou e convocou o painel do jogo, eliminando 3 unidades de pseudo-divindade e também uma unidade de divindade. Depois de entrar no painel do jogo, a divindade parecia ter se transformado em outra forma de energia consumível. Será que esse ovo de estimação requer uma grande quantidade de energia? Sumo coloque cuidadosamente cada unidade na superfície da casca do ovo. Quando todas as 3 unidades de pseudo-divindade foram consumidas, a casca do ovo começou a girar como se estivesse muito satisfeita. Então, antes que Sumo pudesse afastar a unidade da verdadeira divindade, a casca do ovo saltou e sugou-a para dentro de seu corpo, transformando-se quando a casca do ovo começou a se estilhaçar em pedaços que se espalharam pela sala. Uau! Uau! A grande casca de ovo desceu do ar e caiu no chão, fazendo um som nítido e claro. Ao mesmo tempo, os pedaços de casca de ovo restantes se desfizeram em pó fino, revelando uma criatura de aparência majestosa em seu lugar, de pé. Antes que Sumo pudesse investigar mais o animal de estimação que ele havia obtido, a criatura de repente se aproximou e fez ruídos baixos com a boca. Mestre Sumo. Ele pode falar?
Quando ele ouviu a voz ligeiramente desajeitada, mas ainda com sotaque lachiano, o rosto de Sumo ficou muito feliz e ele correu para ela imediatamente. Só então Sumo viu claramente que tipo de tesouro ele havia obtido. Tinha braços e pernas fortes e grossos. Pelo amarelo acinzentado cobria a superfície de sua pele. Seu rosto era como de um cachorro, com uma cabeça grande e focinho comprido, e seus olhos e orelhas eram bastante pequenos. Seus molares eram grandes e bem desenvolvidos. Só de olhar para ele podia imaginar sua terrível força de mordida. Especialmente as 5 garras afiadas que se estendiam de cada uma de suas patas. Ele percebeu imediatamente que esse cara não era de provocar. É um urso. Não, Mori não é um urso. Mori é um bravo guerreiro do clã dos ursos. Surpreendentemente, o urso guerreiro Mori não apenas negou as palavras de Sumo, como também se levantou afetuosamente e puxou Sumo em seus braços, esfregando sua cabeça de urso descontroladamente no rosto de Sumo. Mesmo que ele já estivesse mentalmente preparado para isso, quando um urso tão grande caminhou até ele, Sumo ainda achou difícil suprimir os instintos de resistência de seu corpo. Ainda assim, a força de abraço de Mori foi controlada particularmente bem. Envolto em seus braços, Sumo realmente sentiu uma onda de calor. Mori, apresse-se e me solte. Temos que sair para a batalha agora. Batalha. Mori adora batalha. Ao ouvir as palavras de Sumo, Mori, o guerreiro urso, parecia feliz e rapidamente o soltou, seguindo atrás dele com o rosto cheio de emoção. Aproveitando essa lacuna, o painel do jogo piscou e, diante dos olhos de Sumo, os atributos do ovo de estimação, bem como a introdução, foram exibidos. Registro: o jogador Sumo escolheu chocar um ovo de mascote. Combate: gravar. O ovo de estimação sente a presença de energia ao seu redor. Ele precisa de energia suficiente para progredir além de seu estágio infantil. Você vai fornecer isso? Registro: o ovo de estimação absorveu energia suficiente e progrediu com sucesso além de seu estágio infantil. Agora tem capacidade de fala semelhante à humana. Registro: parabéns ao jogador Sumo por obter um guerreiro urso relâmpago. Mori, urso guerreiro relâmpago, status, período de crescimento, personalidade já definida, influenciada pelo jogador Sumo. 87%, descrição da criatura: uma raça estranha que possui uma personalidade gentil, mas gosta de lutar. Normalmente é trabalhador e muito obediente às instruções do mestre. Como um guerreiro da raça do urso relâmpago, Mori naturalmente tem uma consciência de combate super forte e habilidades físicas extraordinárias. Ele pode se adaptar ao combate em qualquer terreno e é uma arma humanoide natural. Gosta. Sumo, comida. Primeira habilidade: guerreiro natural. O forte talento latente de Mori dá a ele a habilidade de lutar em qualquer terreno. Ele pode se adaptar a todos os tipos de terreno complicados, incluindo, mas não limitado a, pântanos, oceanos. Além disso, apesar de estar em ambientes diferentes, as habilidades de combate de Mori permanecem inalteradas. Segunda habilidade: ainda a ser desbloqueado, terceira habilidade: ainda a ser desbloqueado, comentário: um guerreiro tão violento é um ajudante naturalmente bom quando você explora o mundo do deserto. Aprecie-o, ame-o alimente-o. Me Post-Apocalyptic Shelter capítulo 207. Ruína à luz de velas. Pule. Mori. Por que todos eles têm nomes tão estranhos? Olhando para o guerreiro urso que era uma cabeça mais alta do que ele, Sumo tocou sua testa com uma expressão desamparada, e então estendeu a mão e deu um tapinha na cabeça de Mori. Foi a primeira vez que ele tocou em um urso tão grande. O pelo de Mori não era tão áspero quanto ele imaginava. Depois de receber a nutrição da pseudo e verdadeira energia da divindade, o pelo de Mori tornou-se sedoso e extremamente macio ao toque. Era como se ele tivesse acabado de tomar banho com shampoo. Mestre Sumo, Mori quer sair para lutar. Mori pode ajudá-lo a lutar. Mori parecia sentir que Sumo não acreditava em seu poder de luta e se sentiu um pouco louco, batendo sua pata de urso em seu peito com força.
O barulho imediatamente atraiu Oreo, que ainda estava brincando com Big Spark e Little Spark no segundo andar. Uau! Ao ver o guerreiro urso alto, Oreo não teve medo algum. Ela deitou no chão rosnando, pronta para atacar a qualquer momento. Suas ações leais a faziam parecer mais inteligente do que Moori, que só se importava em lutar. Calma, Oreo. Deixe-me apresentar a você. Este é o nosso novo parceiro, Moori. Colocando a mão no ombro de Moori, ele viu os músculos tensos de Oreo relaxarem lentamente e lentamente soltarem um suspiro de alívio. Havia uma relação de confiança entre os animais de estimação e seus donos. No entanto, a relação entre animais de estimação e animais de estimação não era definitiva. Por exemplo, o relacionamento entre Oreo e Little Spark era melhor do que seu relacionamento com o guloso Big Spark. Se esses dois animais de estimação orientados para o combate não gostassem um do outro, seria difícil lidar se eles se atacassem incontrolavelmente quando Sumo não estivesse presente. Moori gosta dela. Moori gosta de parceiros que são leais ao seu mestre. Saindo do lado de Sumo, o urso guerreiro Moori se aproximou com uma cara de surpresa e se agachou nas patas dianteiras na frente de Oreo, que ainda mantinha uma leve postura defensiva. Nesse ponto, as cabeças de Oreo e Moori finalmente estavam no mesmo nível. O de Moori era ainda mais baixo por causa de sua estrutura corporal. A etiqueta educada de saudação de Moori fez Oreo sorrir e acenar com a cabeça. Agora os dois animais de estimação foram apresentados um ao outro. Isso é ótimo. Somos todos parceiros neste abrigo que travarão batalhas juntos. Sem mais delongas, há uma dura batalha a ser travada hoje. Ao lidar com animais de estimação, era necessário tratá-los da mesma forma que se tratava as crianças e falar da maneira mais simples possível de maneira infantil. Com Moori se juntando à família, a confiança de Sumo em explorar as próximas ruínas aumentou exponencialmente. Com tal guerreiro ao seu lado, mesmo o mastim tibetano de antes não seria um oponente digno. Moori poderia matar o mastim tibetano com apenas um golpe terrível de sua pata de urso. Sumo juntou suas coisas e saiu rapidamente para ligar o motor de King Kong. Observando Moori escolhendo deitar no balde com Oreo, o olhar de Sumo se concentrou ligeiramente e ele empurrou o King Kong diretamente para sua velocidade máxima desde o início. O rugido do diesel queimando no motor explodiu, ressoando pelo terreno baldio. Uma fumaça preta ondulante foi emitida pela traseira e, enquanto King Kong viajava rapidamente pelo terreno baldio, deixou um rastro de exaustão. Como era a primeira vez que Moori viajava em um veículo tão moderno, ele não ousava se mexer enquanto estava deitado no balde, todo o corpo tremendo. O fato de que um enorme pedaço de metal pudesse atingir tais velocidades estava completamente além de sua compreensão. Vendo a condição de Moori, Oreo, que estava sentado ao lado dele, riu alto. Atingidos pelo vento forte, o trio fez seu alegre caminho através do deserto. Sumo seguiu a trilha de destruição traçada por King Kong ontem. À medida que o sol subia lentamente a distância, Sumo tornou-se ainda mais familiarizado com a estrada, permitindo-lhe acelerar ainda mais o ritmo. Depois de passar pelas ruínas do Castelo Kobold, uma mortalha de névoa negra tornou-se visível à distância. Essa névoa negra bloqueava a luz quente do sol nascente. Ao mesmo tempo, bloqueava a visão de qualquer criatura viva que quisesse se intrometer em seus segredos. O que representa a espessura da névoa negra? Representa perigo. No entanto, a última vez que entrei, ainda era o mesmo conjunto de ruínas e o mesmo local. É lógico que o nível de perigo não deve mudar. Mesmo estando sentado em uma escavadeira de 4 metros de altura, Sumo ainda sentia a insignificância dos seres humanos diante do poder da natureza ao observar a névoa negra que cobria o céu à distância. Esses desastres naturais são apenas uma força motriz para promover o desenvolvimento da humanidade. Mas para descobrir a verdade sobre este mundo e o que encontraremos no futuro, é provável que tenhamos que pesquisar e explorar lentamente essas estranhas ruínas. Havia muitas maravilhas no mundo do deserto, juntamente com cenas e situações que normalmente só existiriam em obras de ficção científica. Enquanto observava Moori,
que gradualmente ganhou coragem para se levantar e olhar em volta no baúde. Sumo sorriu levemente e deixou de lado suas preocupações. Aos olhos de Moori, a misteriosa escavadeira era uma máquina que desafiava a compreensão. Mesmo estando sentado nele, ele ainda não conseguia entender o que era e como funcionava. Essa névoa negra era semelhante. Do lado de fora, Sumo ainda sentia que a névoa negra continha vastos segredos e coisas além de sua imaginação. Na realidade, embora pode ser apenas um caso de conhecimento e compreensão insuficientes, algo que poderia ser corrigido por explorações mais frequentes. King Kong viajou rapidamente pelo deserto e, ao se aproximar do local especificado por Zong Kingsu, convocou o painel do jogo para instruir Shen Shen a pegar a escavadeira na entrada da ruína. Depois disso, Sumo continuou dirigindo em direção às ruínas. À distância, ele podia ver que Zong Kingsu já estava esperando do lado de fora da ruína, segurando várias ferramentas de formas estranhas em suas mãos. Ao ouvir o rugido da escavadeira, Zong Kingsu, que ainda estava pensando profundamente, se assustou e lançou seu olhar para o som. No momento seguinte, ela viu uma enorme cabeça de urso que estava sorrindo amplamente aparecer. Uau! Depois de ver Zong Kingsu, Moori gritou de excitação, fazendo o Ori ao lado dele latir também. Antes que Sumo parasse a escavadeira, Moori abraçou Ori e pulou do baúde, com um backflip habilidoso. Ambos pousaram firmemente no chão. Senhorita. Senhorita Zong, meu mestre Sumo gosta de você. Ele quer dormir com você e ter muitos e muitos filhos com você. A propósito, ele chamou seu nome enquanto dormia. Ori ouviu tudo. Moori pode ajudar a cuidar de seus filhos. Moori gosta mais de brincar com crianças. Assim que pararam, Moori cuspiu palavras humanas uma após a outra sem parar. A cena surpreendeu Sumo, que ainda estava no veículo. Vendo Moori traí-la tão honestamente, Ori o cobriu o rosto, libertando-se à força dos braços de Moori deslizando silenciosamente para o lado. Moori, que não percebeu seu erro, ainda estava falando as palavras que ouviu de Ori com a boca aberta, listando-as uma a uma. Ei, em nosso abrigo, ouvi dizer que há repolho chinês e carne deliciosos. A comida favorita de Moori é Pang. Depois de receber o soco violento de Sumo, Moori virou a cabeça com pesar. Percebendo a expressão viciosa de Sumo, ele se escondeu e gritou para Oreo. Isso é um mal-entendido. Isso que também é um mal-entendido. Não ligue para esses pequenos detalhes. Vendo o olhar indisfarçável de compreensão nos olhos de Zong Kingsu, Sumo sentiu seu couro cabeludo ficar dormente. Ele rapidamente mudou de assunto. Há quanto tempo as ruínas estão abertas? Não muito, cerca de meia hora. Além disso, não estava estável no início, mas apenas começou a se consolidar totalmente. Então podemos entrar. Tirando a bússola de ontem, Zong Kingsu balançou levemente. Desta vez, o ponteiro não se moveu depois de tremer levemente. A flecha magnética apontou firmemente na direção das ruínas, embora o que a flecha apontasse exatamente permanecesse desconhecido. É nessa direção que estamos indo. Teoricamente, apenas esse local poderá nos levar a pistas sobre a moeda do tempo. Neste momento, Zong Kingsu não escondeu mais nada enquanto apontava diretamente a direção que os dois precisavam tomar. Ao mesmo tempo, ela enfiou a mão na mochila e tirou outro objeto familiar. Se você pode entrar nas ruínas reais do tempo, contando com essa coisa, você deve ser capaz de superar situações críticas. E você? Eu? Minha força é insuficiente. Só serei bucha de canhão se entrar nas verdadeiras ruínas do tempo. Não sou tão bom quanto você. Depois de expressar humildade mutuamente, Sumo pegou o objeto que Zong Kingsu entregou e o colocou no espaço de armazenamento com uma expressão pesada. Então ele pegou um rifle M1 e o entregou a Zong Kingsu. Em comparação com as armas de combate corpo a corpo, o aspecto de longo alcance das armas era ainda mais direto e conveniente para as meninas. Tudo estava pronto. Sumo olhou para Shen Shen e seu grupo, que correram para pegar a escavadeira, e acenou com a cabeça. Ele chamou Mori e Oreo, que estavam lutando ao lado.
3 grandes silhuetas e uma pequena silhueta seguravam as mãos juntas. Enfrentando a névoa negra que cobria as ruínas, eles avançaram com firmeza. Estrondo. Antes de pisar nas ruínas, o sol da manhã havia nascido e o céu estava cheio de nuvens. Depois de pisar nas ruínas, o mundo inteiro parecia estar chorando e uivando, como se tivessem entrado no abismo do desespero. Na escuridão à sua frente, havia apenas algumas velas acesas para garantir que as pessoas que entrassem pudessem observar o ambiente ao redor. Já entramos nas ruínas. Vendo que Zong Qingsu estava atrás dele, junto com Mori e Oreo, que ainda olhavam em volta, Sumo deu um suspiro de alívio. As ruínas eram completamente diferentes da cidade de Lingfang. Um era uma pequena aldeia civilizada, enquanto o último era como os portões do inferno. Todo o site tinha a forma de um funil. À beira da entrada havia uma plataforma de pedra onde todos ficavam, e eles podiam ver que havia apenas um caminho íngreme descendo o penhasco. Se não forem cuidadosos ao caminhar, eles podem facilmente cair no abismo sem fim. Vamos descer este vale? Mesmo que Sumo fosse corajoso, sentindo o vento frio soprando deste poço sem fundo e vendo o caminho do penhasco que era da largura de uma única pessoa, seu coração ainda tremia. Sem fundo. Extremamente perigoso. Escuridão. Quando esses 3 fatores terríveis foram adicionados, eles poderiam produzir mudanças qualitativas que estavam além da simples soma de sua adição. Até mesmo o guerreiro urso Moori, que se adaptava a todos os terrenos, sentiu as pernas fraquejarem nessa hora, ao ficar parado ao lado da plataforma, verificando cuidadosamente outras formas de descer. Quanto a Oreo, ela usou sua habilidade especial evoluída pela primeira vez, suas orelhinhas direcionadas para baixo, tentando ouvir algo desconhecido. Não, vamos pular daqui. Vendo a postura cautelosa de Sumo, Zong Qingsu sorriu e balançou a cabeça. Pular? Sim. Não se esqueça de deixar o link de se inscrever no canal. Caso queira contribuir de alguma forma com o canal, entre em contato comigo pelo Instagram do canal. O link do Instagram do canal estará na descrição do vídeo. Por favor, certifique-se de verificar meus outros vídeos. Tenho certeza que você vai gostar deles. Solem irmãos.